queridos frequentadores. Vivemos em tempos difíceis, muitas provocações. Às vezes somos até tentados a sentar e parar. Mas é importante que ao iniciarmos esse trabalho de hoje, respiremos tranquilamente e busquemos no fundo de nossas almas o que mais agrada ao Pai. Vamos elevar os nossos pensamentos pedindo força, coragem, saúde e segurança. Que Jesus nos acoberte, nos oriente. E agora nós vamos falar sobre a família. Mesmo porque nós estamos intocados. Nós estamos, em linguagem militar, aquartelados. Em linguagem corriqueira, nós estamos de quarentena. Embora não sejam 40 dias, alguns já estão há 2 meses, mas é importante a gente pensar nesse momento de encontro, de reencontro, dessa quarentena, repensarmos sobre a família. Espiritualmente falando, nós que somos membros de casas espíritas, comunidade do Emmanuel, frequentadores do Emmanuel, o que é a família? E nós vamos ver a família em 2 focos. Primeiro, a família é um encontro de pessoas iguais, pessoas que comungam os mesmos pensamentos, pessoas que comungam o apoio, pessoas que comungam a necessidade de evolução junta, juntos, conjunta. Esse modelo de família é um modelo de família de pessoas que se encontram com um objetivo específico de se auxiliar, de se ajudar na trajetória terrena. É importante que todos vocês saibam que nós espíritas acreditamos na reencarnação. E não é por questão religiosa. Nós acreditamos na reencarnação como a única possibilidade de redenção. Porque vejam bem, todos nós não vamos nem discutir isso, cremos em Deus. Nós acreditamos no Pai. Então nós sabemos que todos somos filhos de um mesmo Pai. Todos somos filhos de Deus. Correto? Muito bem. E não seria, vamos raciocinar. É isso que nós espíritas raciocinamos. Porque o Espiritismo se baseia num triângulo perfeito: religião, filosofia e ciência. No campo da ciência, já diria aquele estudioso, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Portanto, biologicamente, né? Molecularmente falando, nós somos eternos. Nós não passamos de uma realidade para a outra gratuitamente. Viramos pó, né? Saímos do pó e ao pó voltamos. Então nós somos eternos diante desta visão. Enquanto ciência. Enquanto religião, já diria os escritos bíblicos que somos pó e ao pó voltaremos, né? Enquanto filosofia, existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que crê a nossa vã filosofia. Então, temos que pensar, temos que meditar muito. Mas vamos ver quanto à religião. Se Deus é bom, Deus é justo, um indivíduo que nasce
em condições especiais, inclusive culturais, econômicas, terá um processo diferente do que aquele indivíduo que nasceu em condições menos favoráveis que ele. Se Deus é bom, Deus é justo, onde estaria a justiça? Vamos ver um outro ponto interessante. Imaginemos que eu que vivi num lar religioso, eu que vivi num lar acobertado por pensamentos de amor, de fé, né? Chegando o dia da minha passagem, terei um conceito de vida, uma existência, de tal maneira que seria reconhecido entre os filhos de Deus. Porém, eu que nasci marcado dentro de uma realidade extremamente desfavorável, inclusive, não que eu não seja não religioso, não que eu não seja digno, mas eu não recebi orientação, eu não recebi instrução, eu não recebi um arcabouço filosófico que me fizesse acreditar numa força maior. Meus queridos amigos, eu vivi na lei do mais forte. Eu aprendi a lei do mais forte. Portanto, no momento da minha passagem, eu não terei nenhum arcabouço moral, filosófico e religioso para receber, para conceber a existência de alguma coisa que dissesse que eu sou igual aos outros. E aí, nós nos preocupamos. É justo que este indivíduo, com conhecimento aquém daquele outro, vai viver eternamente a dor dessa ignorância? Porque senão, nós teremos que pensar um pouquinho mais na bondade divina. As nações primitivas, indígenas, não reconhecem a Jesus, não reconhecem a existência de um Deus único. Eles valorizam deuses. E aí, onde estaria a justiça divina? Vamos continuar mais. As outras religiões que não comungam como nós com o cristianismo teriam menos valor, seriam menos reconhecidos que nós. Isso seria justiça? E é justamente nesse ponto que nós espíritas acreditamos na reencarnação. E ao acreditar na reencarnação, nós acreditamos na reencarnação como uma oportunidade de evolução, de progresso. E na nossa trajetória nós sabemos que cometemos erros, desatinos, cometemos perturbações, não é verdade? Ambição, inveja, raiva. Tudo isso nos leva a comportamentos que distanciam-nos da filosofia cristã. E não seria justo que, por não comungar os mesmos pensamentos, nós não tivéssemos as mesmas oportunidades. Caminhando um pouquinho, digamos que numa dessas nossas existências, nós entramos em atritos terríveis. Nós criamos ódio, raiva. E partimos dessa existência sem ter a oportunidade da reconciliação. Como nós espíritas cremos na reencarnação, por que não buscar essa redenção num processo de reencontro? E aí é fundamental, no núcleo, no micronúcleo cósmico, que é a família, nos encontremos. Às vezes, com um objetivo específico, de reaver os nossos erros do passado.
E aí surge o primeiro modelo de família, que é a família de recuperação moral. E aí a gente não estranha, por exemplo, que um casal, 2, 3 filhos, o ódio, a raiva está ali naquele núcleo. Por quê? Porque embora a gente queira buscar a redenção, buscar a nossa recuperação moral, a raiva que a gente traz no nosso arcabouço, que a gente traz na nossa essência, explode e a gente não consegue cumprir o proposto no projeto nosso de encarnação. Estão vendo? Nesse momento aí de quarentena, o alto índice de feminicídio, uma violência impressionante. Por quê? Porque esses indivíduos que veio com a proposta de fazer esse modelo de família, a pressão é tão grande que ele não consegue cumprir o objetivo. Esse é o primeiro modelo de família. O segundo modelo de família são aquelas pessoas que se encontram, pessoas afins, pessoas que se gostam, pessoas que fazem como objetivo auxílio mútuo. Vamos nos ajudar. Esse reencontro se dá, e não importa em que condição, homem, mulher, né? E outras, atualmente a gente discute muito essas condições de gênero, mas não é o nosso tema de hoje, né? E aí, nós vamos nos submeter, é voluntário esse papel, né? E por quê? Como homem, como mulher, porque nós precisamos, ao encarnar, o que nós precisamos para evoluir? Sensações, sentimentos e emoções. Tá bom? No plano espiritual, a evolução se dá com menos intensidade que no plano material. Porque no plano material, as coisas ocorrem com muita intensidade. Muita intensidade. Fome, sede, paixão, ódio, raiva, inveja. Então nós temos oportunidade de fazer a sublimação no plano material. Estão vendo? Então, a família, para redimir ódios, raivas, a família, para se auxiliar. Por isso que às vezes a gente não se dá bem com alguém da família e acha um amigo que com um simples olhar, aquele ali é mais minha família que a minha própria família consanguínea. Porque a gente encontra às vezes um amigo, um parceiro, que não está nesse núcleo, mas está ao nosso derredor. Então temos 2 modelos de família. Bom, e os 2 modelos são importantes. Eu vou até ir um pouquinho mais longe. O modelo da reconciliação, da recuperação moral, talvez seja mais importante. Por quê? Porque é a grande oportunidade que a gente tem de sublimação das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas sensações. Talvez a gente cresça mais num ambiente inóspito que num ambiente tranquilo e suave. Talvez não, é certeza. Em águas revoltas, nós aprendemos a nadar com mais habilidade. Em águas tranquilas, a gente vai boiando lenta e suavemente. Portanto, o progresso vai se dar com mais intensidade na família de reconciliação, de reforma moral, do que naquela família de apoio. Mas não é essa a questão. A questão importante que a gente precisa ver, que neste momento principalmente, em que estamos passando por uma mudança, uma transformação considerável do planeta, no planeta. Não é verdade? Nós precisamos dessa interiorização. Mesmo que sejamos família ou famílias de reconsideração, de reformulação, né? De retomada de valores, ou família de apoio. Por quê? Porque nós temos por natureza, nós seres humanos, somos errantes.
somos andarilhos. Nós estamos aqui no planeta de passagem. Isso não é nossa morada. E ficar 10 dias, 20 dias, 30 dias, vai mexendo com a nossa estrutura psicológica. Vai mexendo, né, com o nosso âmago. E aí, meus queridos amigos, é o nosso convite. O nosso convite é a sua reflexão. Chegou a hora de respirarmos profundamente. Chegou a hora de ouvirmos a nossa própria essência. Chegou a hora de ouvirmos através do que nós estamos sentindo o apelo divino, o apelo do amor ao próximo como a nós mesmos. Queridos amigos, você, eu, nós, que somos elementos sociais. Já disse aquele grande pensador que o ser humano é um ser social. Nós precisamos aprender o convívio. E o convívio é basicamente nós termos condições psicológicas de ouvir ao outro, de tentar sentir o que o outro sente, de tentar perceber o que o outro percebe. Isso é um outro sentimento que a gente começa a olhar pelos olhos dos nossos semelhantes. Começa a sentir pelo coração do nosso semelhante. Começa a perceber que dentro do outro pulsa moléculas, células, tentar ouvir a corrente sanguínea do outro que está ao nosso lado. Nesse momento, então, nós convidamos a você a aprender matemática. Parece um conselho infantil bobo, mas é a matemática que a gente precisa. Antes de falar, pensar e aprender a contar não até 10, mas até 2000, antes de levantar o dedo acusador, antes de elaborar o pensamento vingativo, antes de elaborar qualquer reação que possa criar o conflito. E aí sim, nós estaremos aprendendo a conviver em família. Lembrando que às vezes, diante de você, não está o seu filho, sua esposa, seu marido, seu irmão, seu tio. Lembrando a você que na figura do seu tio, da sua esposa, do seu irmão, poderá estar o inimigo do passado. Poderá estar o adversário do passado ou o companheiro das longas jornadas. Por isso, o nosso convite. Calma. Pensem e aceite essa experiência de quarentena como uma grande chance de evolução neste momento. Nós não estamos sendo castigados, nós não estamos sendo condenados a nada. Nós estamos sendo convidados à evolução e ao progresso. Queridos amigos, que esses 40 dias ressignifique para nós a compreensão, o entendimento, o carinho. Que esses 40 dias signifique o nosso renascimento. E o homem, para alcançar os céus, como prevê as religiões, precisa renascer todos os dias. Um novo homem é que precisa surgir desta realidade. Pedimos ao nosso Pai a oportunidade de crescermos juntos. Eu, você, nós. Sejamos um só. Sejamos no microcosmo familiar, o macrocosmo humano. Que Jesus nos guarde, que Jesus nos proteja, nos fortaleça, nos transformando todos em um só, com o objetivo do amor e da paz. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.